E aí galera, tudo bem com vocês aí? Então estamos aqui para nosso primeiro vídeo no nosso canal, né? Watson Alex Treinamentos. E aí nós vamos falar hoje sobre óxidos, né? Então esse é um dos grupos das substâncias inorgânicas, né? Nós temos ácidos, bases, sais e óxidos. Eu estou trazendo esse óxido aí para a galera do JB, lá do Josino Brito, né? Nossa prova semanal já tá aí agendada para segunda-feira. Então, nós vamos falar um pouquinho desse grupo aqui, a qual nós passamos um pouco rápido sobre ele. Então, nós vamos falar aqui sobre os óxidos hoje. Esse é o grupo das substâncias, né, que são formadas por oxigênio e outro elemento. Com exceção do flúor, por ele ser mais eletronegativo que o oxigênio, ele acaba reduzindo e o oxigênio oxidando. Então, a maioria das substâncias constituídas aqui nesse grupo dos óxidos vai ser o oxigênio ligada a outros elementos da tabela periódica, sendo metais ou não metais. Então nós vamos primeiro aqui com o primeiro grupo, que é os exemplos. Nós temos aqui o CO2, que é também chamado de dióxido de carbono, né? Ele é uma substância aí liberada pela nossa respiração, né? E também, consequentemente, sendo transformadas aí pela a parte dos vegetais, né? Plantas, constituída aí o processo de fotossíntese, né? Aqui nós temos o CO, também chamado de óxido de cálcio. Então nós podemos ver que quando o oxigênio se liga com o metal, ou, né, no caso aqui o cálcio, ou no metal, ele vai acabar formando os óxidos. O óxido de cálcio é também conhecido como cal, né? Aquele cal de construção, aquele pó branco lá, que é utilizado para misturar com o cimento para dar mais liga na massa, né? Aqui nós temos o CO2, também chamado de óxido de ferro, óxido de ferro 3, né? Ou também trióxido de ferro, mas também é considerado um óxido, né? Onde nós temos o oxigênio ligado ao ferro. Esse aqui é o processo da oxidação do próprio metal ferro, quando ele sofre processo de oxidação através do oxigênio da atmosfera. Ele vai formar aquele resíduo, né, que nós chamamos também de ferrugem, que é na química tratado como óxido de ferro. O CO, nós temos aqui o óxido de carbono. Óxido de carbono, também chamado de monóxido de carbono, tá bom? Vai ganhar aí esses dois nomes aqui, essa substância. E aqui nós temos o NO também chamado de óxido de nitrogênio. Óxido de nitrogênio, também chamado também de monóxido de nitrogênio, pode ser tratado desses dois nomes. Aqui o SiO2, também chamado de dióxido de silício. Aqui nós temos o Al2O3, também chamado de óxido de alumínio. NO2, também chamado de dióxido de nitrogênio, certo? E também é conhecido como o nitro, né? Aquela substância ali dos Velozes e Furiosos, que é lançado junto com o combustível. Ele aumenta a potência do motor, porque ele é uma substância inflamável, né? Vai aumentar aí a combustão dentro dos motores dos automóveis, aumentando a potência dos mesmos, certo? E nós vamos fazer um pouquinho dessa classificação aqui, vou separar esses dois grupos. Nós temos os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Também tem os óxidos anfóteros, mas eu não vou tratar hoje nesse vídeo não. Vamos focar aqui só nos óxidos básicos e óxidos ácidos, tá bom? Então, dentro aqui dos óxidos básicos, nós já vamos entender que são aqueles óxidos que vão formar bases na sua reação. Então, são aqueles que reagem com água formando íons OH-, né? E com ácidos formando sal e água. Mas aqui o foco principal é que os óxidos básicos, nós temos aqui, né, o óxido de sódio reagindo com H2O, água. Ele vai formar uma base chamada NaOH, ou seja, hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, certo? Essa é a soda cáustica, mas o nome mesmo químico é hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. Então, os óxidos básicos, no caso aqui o óxido de sódio, ele, quando reage com água, forma uma base, certo?
Aqui nós temos o óxido de cálcio, né? Como eu falei aqui para vocês, é o famoso cal de construção. Quando ele é misturado com água, até muitas vezes é feito para pintar os meio-fios, né? Das ruas, até mesmo as árvores também, pelas prefeituras. Nós reagimos ele com água, vai ser formado também uma base, chamado hidróxido de cálcio, né? O CaOH2, ou seja, uma base. Então, os óxidos básicos, nós podemos concluir que são aqueles óxidos formados por metais alcalinos terrosos ou metais de transição, interno ou externos, né? Então, nós temos aqui o óxido de sódio de novo. Quando ele reage com um ácido, HCl, ele vai formar sal mais água, que é a outra teoria aqui, né? Ó, formando sal mais água. Então, quando um óxido básico reage com ácido, HCl, ácido clorídrico, ele vai formar cloreto de sódio mais uma molécula de água. Ok? Óxidos ácidos agora são aqueles que reagem com água formando ácidos. Então, dá pra gente concluir legal. Então, quem geralmente são os óxidos ácidos? São aqueles óxidos que o oxigênio se liga com os não metais, né? Nós temos aqui, ó, aqui e aqui embaixo. Então, nós temos aqui os óxidos ácidos, são aqueles que reagem com água e formam ácidos. Os óxidos básicos reagem com água e formam base. E com soluções básicas formando sal mais água. Então, também quando eles reagem com a solução básica, eles vão formar sal mais água também. E agora a gente vai trazer os exemplos aqui dos óxidos ácidos para vocês. Então, galera, continuando aqui, né? Exemplos de óxidos ácidos. Quem são os óxidos ácidos? São aqueles que reagem com água formando ácidos, né? Quando reagem com substâncias básicas, formam sal mais água. Então, vou colocar os dois exemplos aqui. Primeiro, óxidos ácidos. Geralmente são os ácidos, os óxidos que são formados por não metais mais oxigênio. No caso aqui nós temos o enxofre, né? Então, o SO3, esse cara é o trióxido de enxofre. Quando reage com água, forma o famoso H2SO4, o ácido sulfúrico, é esse cara aqui, ok? Então, o trióxido de enxofre mais H2O forma ácido sulfúrico. Então, esse é um exemplo de um óxido ácido. Então, geralmente, os óxidos ácidos são aqueles que o oxigênio se liga com os não metais. Aqui nós temos o CO2, também conhecido como dióxido de carbono, mais água, formando o que? O H2CO3, o famoso ácido carbônico, né? É o ácido constituído lá nas moléculas da chuva, né? A chuva é levemente ácida. E nós temos aqui o SO3 de novo, o trióxido de enxofre, mais soda cáustica, hidróxido de sódio. E aí, toda vez que um óxido ácido reage com base, forma sal mais água, assim como também nos óxidos básicos, também forma sal mais água quando reagem com ácidos, no caso aqui, né? Aqui nós temos de novo o CO2, dióxido de carbono, reagindo com hidróxido de cálcio, uma base, certo? Isso é uma base. Aqui também, outra base, né? E aí, formando carbonato de cálcio mais água. Então, isso é um sal. Aqui em cima também, outro sal. Então, é isso, galera. Os óxidos ácidos são aqueles que o oxigênio se liga com os não metais. Aqui nós temos trióxido de enxofre, dióxido de carbono. Quando reage com água, formando ácido carbônico mais ácido clorídrico. Mais ácido sulfúrico, perdão. Aqui, trióxido de enxofre mais hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio mais água. Dióxido de carbono mais hidróxido de cálcio, formando carbonato de cálcio mais água. Então esse foi o nosso vídeo falando rapidamente, resumindo aqui o conteúdo de óxidos, né? Óxidos básicos e óxidos ácidos. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a diferença de óxidos básicos e óxidos ácidos, ok? Então fique aí conosco, inscreve no canal aí para que você possa ter mais conteúdos sobre a química, né? E
Deixa o seu like também no vídeo, por favor, para ajudar nós aí. E o nosso objetivo desse vídeo é ajudar você a adquirir, a absorver mais conhecimento para a sua vida. Valeu? Até o próximo vídeo. Um grande abraço e Deus te abençoe.